Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da Rede Meio Norte. Eu sou a Raquel Dias e eu convido você a chegar mais nessa noite de hoje, nosso primeiro programa inédito de 2021. E a gente vem com essa proposta cada vez mais firmada naquilo que a gente acredita, que é esse compromisso de levar até você uma informação leve, algo transformador que possa edificar a sua vida, que possa te ajudar. E justamente por ser o nosso primeiro programa do ano, vamos contar aqui algumas histórias inspiradoras e vamos contar com a presença de profissionais que podem te ajudar a recomeçar. O que é que tem te impedido de começar de novo? Quais são as barreiras que estão aí colocadas que você não consegue transpassar? A gente vai falar sobre isso aqui hoje no nosso programa. E já assim, na abertura, a gente vai ter uma entrevista para lá de especial com a Andresa Carício. Ela que tem um dos livros mais vendidos, fala sobre inteligência espiritual. Então nós vamos falar já já sobre isso, né? De que forma quais são os pilares da inteligência espiritual, quais são os benefícios da espiritualidade no plano profissional, como achar o equilíbrio emocional em um mundo cada vez mais complexo. Ela que é escritora do Todo Santo Dia, livro que está aí entre os mais vendidos. É o livro mais vendido de maio de 2020. Nós vamos conversar com ela já já. Bom, e brilhantando aqui a nossa noite, essas flores, que olha só, tudo foi preparado para também levar essa leveza para você até em casa, através da beleza das flores. E a gente quer fazer um agradecimento à Natura e Floricultura. Olha só que arranjos mais lindos, delicados. Uma proposta também, né, dos jarros, a amostra com a água que traz essa inspiração para a purificação, para a leveza. E os lírios, olha gente, os girassóis aqui no centro e lírios aqui. E para mim foi surpresa, porque eu deixei eles bem à vontade. Eu digo, olha, pode montar junto com a Karine, a produtora. E olha só que sinergia maravilhosa, né? Com muitos significados, trazendo essa leveza para você nessa noite de hoje. Bom, eu já vou sentar aqui no nosso sofá para a gente conversar com a Andresa, mais conhecida como Dedê. E para mim foi uma ótima surpresa nesses últimos dias, inclusive até contei lá no meu Instagram, na minha principal rede social, hoje, que é o Instagram, que é a única que eu alimento e eu mesma é quem converso com vocês ali, que tinha tirado alguns dias de pausa, né? E nessa coisa de buscar algo que possa nos ajudar, nos edificar, fiz um limpa também, assim, descartando o que a gente precisa tirar fora, muitas das vezes, para recomeçar o ano. E procurei perfis que pudessem me inspirar também, né? Assim como programas de televisão. E essa é uma proposta que eu trago para você. Que tal você buscar cada vez mais seguir pessoas que possam te ajudar? Fazer leituras que possam te edificar. E ela traz essas duas propostas, tanto do impresso através do livro, que como eu já falei, foi um dos mais vendidos de 2020, no mês de maio foi o mais vendido, e através do seu Instagram, com a Andresa Carício, que a gente conversa agora. Ela já está ao vivo aqui na noite de hoje, escritora do Todo Santo Dia. Tudo bem, Dedê? Posso te chamar assim, né? Oi, Raquel, lógico, você é Ah, linda. Que prazer obrigada. enorme estar aqui com você, viu? O prazer é todo nosso. Agora, vem cá. Eu até comecei falando justamente sobre inteligência espiritual. Inclusive, saiu uma pesquisa hoje muito interessante na revista Veja, falando da importância da espiritualidade nos tratamentos nas mais diversas doenças. E a gente vive uma pandemia ainda com números grandes, né, de infectados e de muitas mortes também, infelizmente. E cada vez mais as pessoas têm buscado esse caminho espiritual. E as pesquisas, os cientistas comprovam que aquelas pessoas que estão cuidando do seu lado espiritual, elas conseguem passar pelas dificuldades, pelas doenças de uma forma diferente, chegando até a cura. Isso de forma científica falando, porque para muita gente é algo quase que místico, ou não palpável, ou difícil de entendimento. Na sua opinião, existe inteligência espiritual? Boa noite.
Oi, boa noite. Que convite de tema lindo que você traz como abertura. Isso é tão interessante que você está falando, que de fato existe uma terceira inteligência hoje que se chama inteligência espiritual. Antigamente só se falava da inteligência que era racional, aquela na qual você consegue medir por meio do QI. Logo depois percebeu-se que não só essa inteligência fazia com que os homens e as mulheres conseguissem ser bem-sucedidos, tanto que quantas pessoas a gente não conhece, inclusive eu, e tenho certeza que você também, Raquel, que durante o período de escola eram os CDFs, eram aqueles que mais estudavam, e hoje quando você liga, não são aquelas pessoas que financeiramente e emocionalmente às vezes são as mais bem-sucedidas. Então logo depois disso veio-se exatamente com a inteligência emocional, voltando-se para esse lado de tratar as emoções, o medo, tratar a raiva, a tristeza. Mas depois se percebeu, e hoje de fato é uma ciência que estuda a espiritualidade, que seria uma terceira inteligência. Inclusive tem um livro bem interessante da Dana Zohar, que ela fala sobre essa inteligência espiritual, quanto que ela beneficia. Inclusive, essa é uma inteligência que vai dar um sentido para a vida das pessoas e um propósito. E ela trabalha diretamente com, quando você fala da cura, sim, porque a nossa cura, ela passa pelo nosso espírito. Nós temos o nosso corpo e o nosso espírito. Eles são comungados, embora eles se alimentem de coisas diferentes. Então, um alimento eu necessito para o meu corpo, que é me alimentar bem, é ter uma boa noite de sono, eu exatamente eu poder caminhar, me movimentar, me hidratar. Mas existe um alimento também para o espírito, que é você ter um silêncio, se recolher, fazer orações, meditações. E quando você consegue alinhar essas duas coisas, existe algo que se chama de bem-estar, qualidade de vida. Então, nesse sentido, se você tem alguma doença, se existe alguma imunidade, quando você alinha o seu corpo com o seu espírito, você entra no fluxo da vida. Fantástico. Você acha que a pandemia, o isolamento social, mostrou para as pessoas que é preciso desse alimento? Você acha que teve esse lado positivo? O que é que você sentiu? Afinal de contas, você também é muito atuante nas redes sociais, no YouTube, mandando mensagens para as pessoas, fazendo lives. Você acha que, de certa forma, foi um momento onde as pessoas sentiram essa necessidade? Muita necessidade, Raquel. Eu posso dar uma prova para você expressiva, dando a minha experiência humana, porque eu sempre digo que são as nossas experiências humanas que provam de fato algumas coisas. Eu, por exemplo, quando iniciou o ano, eu não atuava muito no Instagram, porque eu Sim. já tenho uma outra profissão, além de ser escritora, palestrante, CEO dessa marca Todo Santo Dia, eu também sou dona de um cartório. E você pode imaginar quanto que eu tenho de serviço. Então, eu não atuava muito no Instagram, mas Sim. quando começou a pandemia, eu já tinha começado as lives e intensifiquei. Eu tinha acho que 2 a 3 mil seguidores, muito pouco, e hoje eu estou com 150 mil, ou seja, a necessidade das pessoas por esse acolhimento interior espiritual, esse alimento. Então, a pandemia nos mostrou que estávamos muito voltados para fora. Porque é natural, Raquel, nós recebemos estímulos o dia inteiro. Agora nós estamos sendo estimuladas a falar, a compartilhar nossos conhecimentos. Quando nós estamos no trabalho também, quando chegamos em casa com nossos filhos, com nosso marido. Então, o tempo inteiro a gente se coloca para fora. Mas ser pessoa existe primeiro se possuir. Primeiro eu me possuo, depois eu me disponho. Então a pandemia, como trouxe o recolhimento necessário, fez com que nós, de forma até obrigada, muitos que não tinham essa prática, precisassem para superar todo essa nova rotina do novo normal, precisasse olhar para dentro para adequar tudo aquilo que estava acontecendo do lado de fora. Então, sim, isso é real. Houve uma grande volta para o interior por meio dessa pandemia. E esse é um lado positivo de tantas coisas negativas, porque, inclusive, né, Raquel, a gente, quando olha para o todo santo dia,
é nós percebermos que é nas dificuldades que precisamos ressignificar e trazer um aprendizado. Porque dificuldade, acordamos, abrimos os olhos, a gente já tem um monte, pelo menos eu. Não sei se nossos telespectadores são diferentes. Pois é, inclusive, você chegou na marca de um best-seller, que é o Todo Santo Dia, e foi o livro mais vendido de maio de 2020, onde estávamos no meio dessa pandemia também, mostrando aí a busca das pessoas, essa necessidade. E concordo com você, para mim é o mais positivo de tudo que nós estamos passando, porque a gente estava meio perdido, né? As pessoas estavam negligenciando várias áreas e a área espiritual, que é uma realidade, estava sendo deixada de lado. Mas me conta, mostra aí, produção, as fotos do livro e muitos, inclusive, famosos que recomendam o seu livro, como o grande escritor Augusto Cury, os atores Luigi Barrichelli, Reinaldo Gianecchini, as atrizes Débora Seco, Sabrina Sato, além de nomes até internacionais, como o indiano Amit Ghosh, o maior físico quântico da atualidade, e donos de marcas como o Tommy, né? É isso mesmo? Isso, Halfinger, isso Halfinger. mesmo. O Joe, né? O É o Joe. Ah, sócio. tá, o sócio. Isso. Olha só que incrível. E aí você chegou a ter essa notoriedade nacional e internacional. Aqui a gente cita alguns dos famosos que citam seus livros, mas que está aí acesso para todo mundo, né? Só para mostrar que realmente existe todo um fundamento por trás daquilo que você escreve. Mas qual é a história do Todo Santo Dia? A história do Todo Santo Dia, Raquel, como ele começou, na verdade, depois de um grande acontecimento que houve na minha vida, em que eu tinha uma busca muito grande, uma busca pela felicidade. E eu acho que essa busca, eu acho que todo ser humano, ele vem aqui buscando algo, dando um sentido para muitas das vezes o vazio que sente dentro dele. E eu, nessa busca, me contaram que eu, para ser feliz, eu precisava ter uma boa profissão, que eu precisava ter dinheiro, que eu precisava casar, ter filhos, uma família, e tudo isso ia me trazer felicidade. Muito bem, cheguei aos 35 anos e eu estava casado, muito bem casado, eu tinha 2 filhas, eu tenho uma profissão que, graças a Deus, me dá um retorno muito grande, enfim, eu tinha tudo aquilo que diziam para mim que era o lar, que era onde a felicidade se encontrava. E, infelizmente, quando eu cheguei no famoso lar, eu percebi que o lar era vazio, que o lar, o que queria existir depois do lar? E eu entrei num conflito muito grande de identidade, de propósito. Aí foi quando eu mergulhei nessa área de desenvolvimento emocional e espiritual. E eu percebi que a felicidade, ela nunca pode ser uma busca. A felicidade, ela tem que ser diária, porque não existe nem o passado nem o futuro. O único tempo que existe é agora. Se eu for buscar por algo que seria felicidade, eu iria me perder nessa busca, porque eu iria estar sempre buscando algo pelo qual eu nunca estaria usufruindo, porque seria uma eterna procura daquilo que estaria faltando. Então, eu percebi que era no dia, mas que tinha que ser tudo. Não poderia ser uma parte, porque nós desempenhamos muitos papéis. A Raquel, ela tem um papel de apresentadora, a Raquel tem um papel de mulher, a Raquel tem vários papéis profissional, papel de filha. E todos esses papéis, existe uma demanda com esses papéis e um propósito com eles, um sentido. Então, quando eu percebi que tinha que ser tudo, mas tudo isso tinha que ser santificado, ou seja, eu teria que dar um significado ainda quando as coisas fossem difíceis. E precisaria ser no dia, não poderia ser no amanhã, teria que ser no hoje. Então, diante de tudo isso, eu comecei a estudar muito, ler muitos artigos, fazer cursos aqui fora no Brasil. Fiz com Tony Robbins, que hoje é o maior coach do mundo, e com Amit Goswami também. E diante de tudo isso, eu resolvi começar a escrever. E foi o meu primeiro livro, e é muito interessante, Raquel, para todos que estão nos ouvindo, que todas as portas foram fechadas para mim. Como eu era
uma escritora nova. Eu, como comentei com você, eu não tinha seguidores no Instagram. As portas das grandes editoras foram fechadas, não pela qualidade do livro, mas porque não ia dar Ibope. Então, eu fui por conta própria, eu disse, não, eu vou. Peguei uma editora menor na época e lancei pela Literários Book. E foi um grande presente de Deus. Então, o que acontece? O que Deus me revelou? Quando você lança por uma grande editora, o teu livro ele é muito modificado, porque muitas coisas não vendem, supostamente. E teu livro muda muito. E quando você vai para uma editora menor, você tem mais poder de deixar aquilo que é seu no livro. E foi o que aconteceu. Então, essa grande porta que aparentemente tinha sido fechada foi a porta que foi aberta, porque inclusive a capa do livro, eu nunca consegui ela por uma editora, vamos dizer, grande, porque essa capa, Raquel, é uma coisa bem interessante, não tem no livro, eu estou te confidenciando, o pessoal que me segue sabe, ela não ia ser, porque foi uma foto que eu tirei na Chapada, em que eu nem sonhava ainda em publicar esse livro. Então, quando eu tirei essa foto e quando estávamos tentando fazer capa, Deus conversou comigo assim, Andresa, você já tem a foto. É aquela foto que você tirou porque você tem que mostrar para as pessoas a luz. E quando você mostrou o girassol aí, eu quase que me emociono, porque o girassol, ele significa felicidade. Essa cor amarela, essa cor vibrante. E é exatamente para onde o livro vai direcionar a pessoa. É para o girassol que está aí ao seu lado, que é essa luz, essa felicidade. Olha só, que mulher inspiradora, né? Cheia do Espírito Santo. Eita, Andresa, que maravilha. E olha, inclusive, comprei o seu livro, está chegando na minha casa. Vou ler, porque como eu te falei, foi uma descoberta, enfim, que nada acontece por acaso, a gente sabe, né? Pelas redes sociais. E quero indicar você aí que está em casa a seguir o perfil dela, Andresa Carício Oficial. O YouTube também, onde ela posta vídeos e são muito acessados para você que quer fazer uma reflexão um pouco mais demorada e ouvir a mensagem dela. E o site www.andresacaricio.com.br, onde você também pode entender um pouco mais sobre inteligência e evolução espiritual através desse livro, que traz dicas práticas de todo santo dia, o que você pode fazer para ter essa constância e vivenciar de forma presente, como ela acabou de falar, a tal felicidade que é a maior busca da humanidade e um dos maiores mistérios também, né? Então tá aí, Andresa, muito obrigada por esse bate-papo. Espero que a gente volte a se encontrar mais vezes. Com certeza, adorei você, do fundo do coração. E é engraçado, só um detalhe, quando eu lhe vi no Instagram, que nós nos conectamos, de bate pronto, eu já vi um ser de muita luz ali conectado comigo. Que maravilha! Que coisa boa, tá vendo? Isso é que é o bom da vida. Andresa, um beijo pra você, muita luz, tá? Beijo. Um dos Amém. girassóis pra Obrigada. você também aqui, né? Mostraram o girassol pra ela? Mostra pra mim, por favor. E pro pessoal que tá em casa também, o caminho é pra luz, né? O caminho é pra luz. Amém. Tá aí. Um beijo, obrigada, Andresa, mais uma vez. Bom, e a gente conversou com ela.